Hoje é o dia, Alabaxuriá. Você que está aí hoje nas redes sociais, hoje é o dia de aceitar Jesus Cristo. E assim nós chamamos o nosso pregador com uma salva de palmas para Jesus. Para Jesus. Pastor Adriano Mendes. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz, diga graças a Deus. Você concorda comigo que nós somos o povo mais feliz da terra? Digo isto porque a nossa alegria não depende da circunstância e nem da geografia. Independente do lugar, independente do que estivermos passando, ainda assim há razões para estarmos alegres. Nossa alegria, ela não depende de fatores externos. Nossa alegria não vem de fora para dentro. A nossa alegria é de dentro para fora. E isso faz toda a diferença. Há muito tempo atrás eu li uma frase que eu guardei. A nossa alegria é como uma bandeira que tremula no castelo do nosso coração, anunciando que o rei está em casa. Interessante que uma certa vez eu fui em um país dominado pela monarquia, e eu passando em um castelo mais famoso daquele país, eu vi que tinha uma bandeira para o lado de fora. E eu perguntei para a pessoa que estava me ciceroneando, por que a bandeira está para o lado de fora? Ele disse, é porque o rei está no castelo. Quando o rei não está no castelo, a bandeira não é hasteada para o lado de fora. Aí eu entendi o sentido dessa frase. A nossa alegria é um indicador, é o sinal de que o rei está em casa. Pastor Argileu, muito obrigado pelo honroso convite para poder participar desta festividade, deste congresso. Eu tenho certeza que se terminássemos esse congresso sem a minha fala, digo isso sem nenhuma hipocrisia, Deus sabe, vocês já estariam abastecidos de tanto que vocês ouviram de palavra aqui esses dias. Pregadores que pregam a palavra, seja Deus louvado por isso. Mas aprove a Deus que eu pudesse estar aqui com vocês para trazer uma simples contribuição no tocante à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Novo Testamento, livro que nós conhecemos como Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Muito bom rever alguns amigos aqui, pastores que estão aqui na minha retaguarda. Seja Deus louvado pela vida de vocês e pela forma carinhosa que vocês tanto me recebem aqui todas as vezes que eu venho nesta igreja. Eu sempre digo que a igreja é a cara do pastor. Não é verdade? Um pastor alegre, cordial, vai refletir numa igreja com os seus aspectos. E assim é a de Cruz. Seja Deus louvado por vocês. Muito bom rever aqui irmã Nadir. Irmã Nadir, quando eu era jovem, eu nem sonhava em morar em Brasília. E às vezes eu vinha para cá e me hospedava na casa dela, eu e Narciso da Harpa. E ela cuidava da gente com tanto carinho. Nunca imaginei, né, que hoje eu estaria aqui pregando na igreja dela com a minha esposa e meus 2 filhos. Não é verdade? Deus faz essas coisas.
Capítulo 2, versículo 42 de Atos dos Apóstolos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vou ler mais uma vez. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diga amém. Sente-se, por favor. Eu vou só dar um aviso, para que depois eu não me ocupe com tal. O Espírito Santo de Deus, ele é a minha testemunha, que desde ontem eu estou debruçado sobre o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Escrevi um sermão bonito ontem lá no aeroporto, que ontem eu não dormi, estava em Timon, saí de Timon para ir para Teresina para pegar o voo, e já aproveitei e fiquei no aeroporto preparando um sermão. Hoje até escrevi aqui várias coisas sobre o que eu pretendia falar, baseado neste sermão, mas eu tenho um problema muito sério comigo. A minha esposa é casada comigo há 22 anos, ela sabe muito bem disso. Eu preparo o sermão, mas na maioria das vezes, quando eu chego na igreja, muda tudo. E eu até tinha feito umas anotações aqui, tudo bonitinho, ajeitadinho, mas fazer o quê, né? Olhe para mim, eu tenho em minhas mãos aqui os meus 2 últimos livros. Esse aqui eu lancei no final do ano passado. Não temerei mal algum, lições inspiradoras do Salmo 23. Eu não vou perguntar aqui, mas se eu perguntasse, eu acredito que a resposta seria unânime. É impossível um crente que não se identifique com o Salmo 23. O Salmo 23 é o Salmo universal. Os teólogos dizem que ele é a pérola dentre todos os salmos. Os judeus, numa linguagem poética, dizem que ele é o maior poema do Sefer Tehilim, ou do livro dos louvores. Eu gosto muito do Salmo 23 e há muito tempo eu prego sobre este salmo. Eu sempre tive o desejo de escrever algo especificamente sobre o Salmo 23. Peguei todo esse conhecimento adquirido ao longo do tempo, agreguei com outras pesquisas e resultou neste livro aqui, Não Temerei Mal Algum, lições inspiradoras do Salmo 23. Aqui você vai aprofundar-se neste que é o salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada. Pastor, mas Salmo 23 todo mundo já conhece, né? Eu costumo dizer que o maior erro de uma pessoa é achar que sabe tudo. Quem acha que sabe tudo, na verdade, já dizia o filósofo, não sabe nada. Todas as vezes que eu me debruço sobre o Salmo 23, eu aprendo cada vez mais. Você quer ver um detalhe sobre o Salmo 23? Me ajudem. A vida inteira nós aprendemos o Salmo 23 como: o Senhor é o meu pastor. Vamos lá, com substância, com substância. O Senhor é o meu pastor. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Quem aqui nunca sentiu falta de nada? É impossível. Todos nós temos falta de alguma coisa, sim ou não? Às vezes nos falta força, alegria, coragem, fé. Dinheiro para vocês eu sei que não falta, mas para mim de vez em quando falta. Então de vez em quando nos falta até dinheiro. Aí a pergunta é: foi isso que Davi disse? Se você ler o Salmo 23 no original, o que Davi disse foi: Adonai roi lo ersá. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Ou, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Você viu como muda tudo? Então eu quero que você estude o Salmo 23 comigo através desse livro. Dê de presente para alguém também, que ele serve como um devocional. Apenas R$40
para você conhecer mais este que é o mais belo salmo. Agora eu estou tendo a alegria de trazer-lhes aqui o meu mais recente livro, O Arauto, Manual para o Pregador. Como vocês sabem, tem mais de 25 anos aí que eu viajo o Brasil e, por bondade de Deus, o mundo pregando a palavra de Deus. E sempre quis contribuir com o público dos pregadores, passando a minha experiência, meu conhecimento, para aqueles que desejam pregar, já pregam, gostam de pregar e querem melhorar como pregadores. Todos os dias eu busco conhecer mais para que eu venha a exercer o meu ministério com excelência. Se no início do meu ministério, pastor Agileu, demais pastores, eu tivesse o material que nós temos hoje, no tocante à homilética, à exegese, à hermenêutica, eu não teria cometido os erros que eu cometi. E por bondade de Deus, eu nunca andei por aí falando inglês no púlpito da igreja. The power, the king, the best, não sei o que mais lá. Nunca mexi com isso, nunca mexi com isso. Aí alguém diz assim, pastor Adriano, isso é errado. O menino só está fazendo coisa de menino. Paulo disse, quando eu era menino, me portava como menino. Agora que não sou mais menino, não faço mais coisa de menino. O erro não é dele, o erro é de quem pega o microfone de uma igreja e entrega para ele ensinar e pregar. Esses são os errados. Então, para não cometer esses erros, eu resolvi contribuir com o público dos pregadores, escrevendo esse livro, O Arauto, Manual para o Pregador. Por que eu coloquei o nome dele, O Arauto? Eu descobri que o arauto era um enviado do rei, para falar ao povo o que o rei queria que o povo ouvisse. O papel do arauto era chegar diante do povo e transmitir só a vontade do rei, sem aumentar e nem diminuir, sem colocar nada nem tirar nada. Quando eu olho para um pregador, para mim um pregador ele é um arauto. Ele foi chamado somente para falar a palavra de Deus conforme Deus mandou e ponto final. Se ele acrescentar ou diminuir, ele vai acertar as contas com Deus. Aqui eu coloquei 50 adjetivos que todo pregador precisa conhecer. Eu começo falando sobre humildade com base em Jesus, o maior pregador que já existiu, que nos deu o maior exemplo sobre humildade. E eu falo aqui que um pregador que usa o púlpito de uma igreja com arrogância, com orgulho, ele não deveria nem subir no púlpito da igreja, porque púlpito da igreja é lugar de pessoas humildes e simples para transmitir a palavra de Deus. Então aqui eu falo sobre aplicabilidade, como aplicar uma mensagem, sinceridade, como ser sincero com o que diz a Bíblia Sagrada, profundidade, ser profundo sem ser complicado, que era o caso de Jesus. Eu falo aqui sobre comunicabilidade, como você comunicar a palavra de Deus, e outros adjetivos mais. Com um detalhe aqui, na última página desse livro, tem um QR Code. Você vai pegar a câmera do seu celular, vai apontar para esse QR Code aqui, e vai baixar um e-book que eu escrevi para lhe dar de presente para os que adquirirem esse livro. O e-book é sobre o que, pastor? 50 sermões para o arauto. Você compra o livro e ganha 50 sermões com princípio, meio, fim. E a maioria deles com ilustrações para você pregar a palavra de Deus, dar aula, ensinar, fazer o que você quiser. Passa lá no final e adquire esse aqui apenas R$60, débito, crédito, Pix, do jeito que você quiser adquirir e abençoar o meu ministério. Diga amém. Eu tenho certeza que você veio aqui esta noite para ouvir a palavra de Deus. E eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu vi que vocês escolheram para esta festividade, para este congresso, um tema atual, que tem urgência de que se fale dele, e de grande necessidade. Vocês escolheram a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Quando Paulo se levanta para falar à igreja de Corinto, uma igreja que se orgulhava de ser a igreja dos 9 dons, porém, era uma igreja que
perpassava a santidade de Deus e exagerava no que diz respeito à imoralidade e outras coisas mais. Paulo, como um bom doutrinador, como aquele que mesmo não estando presente na igreja, mas suas missivas, suas cartas serviam para ensinar, para doutrinar, no caso aqui, trazer ensinamento. Paulo chega diante de uma igreja que está, além dos problemas que eles enfrentavam na ceia, dentro das famílias e em outros âmbitos, Paulo percebeu que estava existindo um problema ali no que diz respeito à prática dos dons. O que era que estava acontecendo lá, pastor Adriano? Algumas pessoas lá tinham recebido dons, os dons advindos do Senhor. Porém, alguns estavam orgulhando-se dos dons que Deus havia lhes dado para desprezar outras pessoas. Alguns da igreja de Coríntio, pelo fato de falar línguas estranhas, desprezavam aqueles que falavam menos línguas estranhas, ou que profetizavam, ou que tinham o dom da ciência, ou o dom do conhecimento. Paulo se levanta, traz à existência aquilo que Paulo gostava muito de fazer para representar a igreja, que era ilustrar, e Paulo traz uma ilustração do corpo. Paulo diz: nós somos como um corpo, o corpo que possui muitos membros, alguns funcionam como pé, outros como boca, outros como nariz, outros como mão, mas não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. A primeira coisa que Paulo diz é: nós recebemos dons, mas não recebemos de homens, eles são advindos do Senhor. O que Paulo está dizendo é: nós não produzimos nada, nós somos só administradores. Como é que você se orgulha daquilo que você não produziu? Você tem que entender que isso é um fruto da graça. Se fosse por você, você não teria. Se fosse por você, você não falava língua estranha, você não profetizava, você não tinha dom de ciência e nem de conhecimento. Você tem porque Deus te deu. Então não se orgulhe disso, agradeça e faça dos dons um instrumento para glorificar a Deus e abençoar outras pessoas. Paulo deixa bem claro que os dons são diversos, mas o Espírito é um só. Paulo também pontua: nós temos uma unidade sem uniformidade. Paulo deixa bem claro que a uniformidade é perigosa, pode trazer morte, diferente da unidade. A unidade é benéfica, a unidade serve para a saúde da igreja, a unidade serve para a qualidade da igreja, a unidade serve para glorificar a Deus, a unidade serve para testemunhar e Deus ser glorificado. Paulo deixa bem claro: não há outro caminho para a igreja senão a unidade. Interessante que, se você fizer um levantamento, um apanhado sobre a igreja de Jesus, você vai perceber que em todos os momentos as vitórias e as conquistas da igreja existiram por causa da unidade. Eu gosto muito do livro de Atos, que nós chamamos popularmente como Atos dos Apóstolos, mas Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, disse que esse livro deveria ser chamado de Atos do Espírito, porque tudo que você vai ver nesse livro aqui é sobre o Espírito. É o Espírito que enche, é o Espírito que reveste, é o Espírito que guia, é o Espírito que orienta, é o Espírito que transforma, é o Espírito que regenera, é o Espírito na vida de Paulo, é o Espírito na vida de Pedro, é o Espírito na vida de Barnabé, é o Espírito na igreja, é o Espírito conduzindo, é o Espírito enchendo. Então toda a ingerência aqui é do Espírito Santo. Mas quando você começa a ver as conquistas da igreja no livro de Atos, deve-se
há uma característica, e nós chamamos no Novo Testamento, no chamado grego koiné, aparece uma expressão que nós usamos como koinonia. Alguém pensa em koinonia como unidade, união, mas vai além. Koinonia fala de integralização. Como assim? É alegrar-se com quem se alegra, é chorar com quem chora, é estar presente nas horas boas, mas estar presente nas horas difíceis, é caminhar em unidade. Olhe para mim para eu dizer uma coisa para você: Jesus não salvou pessoas num padrão só. Se você ler Apocalipse capítulo 5 e verso 9, diz a Bíblia que João tem uma visão. Qual é a visão que João tem? Ele vê um livro selado com 7 selos por dentro e por fora. João vai procurar alguém digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí a Bíblia diz assim: João procurou no céu, não achou. João procurou na terra, também não achou. João procurou debaixo da terra e não achou. E João começou a chorar. Quando João estava chorando, os anciãos, que falam aqui de maturidade, experiência e conhecimento, aproximam-se de João e dizem: João, não chora, eis aqui o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou povos de todas as tribos, línguas e nações. Ele não salvou um padrão só, ele salvou pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Com um detalhe: todas elas foram compradas pelo preço do sangue dele. Bendito seja o nome do Senhor. Não há razão aqui para acharmos que somos melhores porque somos pé, melhores porque somos boca no corpo, melhores porque somos olhos no corpo. Não, todos nós temos uma importância só no corpo de Cristo e precisamos viver em unidade. De vez em quando Satanás, ele tenta destoar essa unidade, estragar essa unidade, enchendo-nos do pecado que é inerente dele. Se de Deus emana amor, do diabo emana orgulho. Então o diabo tenta atingir, contaminar as pessoas com orgulho, para que alguém se sinta melhor, um melhor do que o outro. Deixa eu dizer uma coisa para você: grande aqui só o Senhor. Todos nós aqui estamos de um tamanho só, servos. Naquele dia nós não ouviremos pregador bom e fiel. Naquele dia nós não ouviremos pastor bom e fiel. Naquele dia nós não ouviremos mestre bom e fiel. Naquele dia nós não ouviremos bispo bom e fiel, ou apóstolo bom e fiel. Naquele dia nós ouviremos, sabe o que? Servo bom e fiel. A igreja nada mais é do que uma comunidade de servos. Servos que foram chamados para servir. E se você não entendeu o que é servir, existe um modelo na Bíblia que não pode ser comparado com ninguém e ninguém pode ser comparado com ele. Que modelo é? É só você ler João capítulo 13. Jesus Cristo serve, entra numa casa com a escola do apostolado, não tinha ninguém naquele dia para praticar a lei da hospitalidade. Jesus, sem constranger ninguém, levanta-se da mesa, entra nas dependências da casa, tira a sua roupa, veste um avental,
avental, coloca nas suas mãos uma toalha, pega a bacia com as águas das lavagens cerimoniais, ajoelha-se diante dos seus apóstolos, e um deles pergunta: o que é isso? Eu não sou digno de que tu laves os meus pés. Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo neste reino. Não só os pés, mas me dá um banho. Quem já me encontrou não precisa de banho, e só dos pés. O que eu faço agora tu não compreendes, mas tu vais compreender depois. Ei, aquele que é chamado de glorioso está de joelhos lavando os pés dos seus apóstolos. João viu ele lá em Apocalipse capítulo 19, verso 11. E João disse: vejo os céus abertos e um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. No manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É ele que está lavando os pés dos apóstolos. Se você pegar no livro dos Salmos, por exemplo, Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24. No Salmo 22 você vê Calvário. No Salmo 23 você vê cajado. No Salmo 24 você vê coroa. No Salmo 22 o pastor sofre. No Salmo 23 o pastor serve. No Salmo 24 o pastor volta. Agora, quando o texto retrata o pastor voltando, olha o que é que a Bíblia diz: abri, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. É o Rei da Glória que está de joelhos lavando os pés dos apóstolos. E quando ele termina de lavar os pés dos apóstolos, sabe o que é que ele diz? Pode ler o capítulo 13 de João, e verso 15, 16 e 17, que está escrito assim: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Eu chamei vocês para serem servos, cada um no seu lugar, cada um com a sua peculiaridade, mas sem vanglória, sem vaidade, sem jactância, sem achar que é melhor, sem achar que o seu irmão é inferior. Não! Todos estamos num reino só, em unidade, para servir e glorificar a Ele. Eu não sei se vocês se lembram da conferência das ferramentas. Há quem diga que um dia algumas ferramentas se juntaram no local onde elas estavam e começaram a conversar. E a conversa delas era: vamos escolher o nosso líder. O martelo se levantou e disse: eu me candidato para ser o líder. Aí a lixa disse: eu não voto em você, porque você bate com muita violência. Aí o martelo disse: olha quem está falando, aquele que é áspero demais. Aí o parafuso se levantou e disse: por que vocês não votam em mim? Aí o serrote disse: você fica dando voltas e voltas até chegar onde você quer. Aí o parafuso disse: mas você, na qualidade de serrote, faz muito barulho. De repente o dono da carpintaria entra, pega todas as ferramentas, traz um pedaço de pau, como a gente costuma dizer, grosso, começa a trabalhar aquele pedaço de madeira. Quando o dono da carpintaria sai, tem um móvel bem feito, bonito e bem organizado. Quando ele sai da carpintaria, as ferramentas se juntam novamente e diz: nós precisamos reconhecer uma coisa, somos muito diferentes, mas cada um tem a sua utilidade, e quando nos juntamos, aleluia, algo acontece. Ei, nós somos cheios de defeitos e pequeninos, mas quando nos juntamos, Deus é glorificado. Deixa eu ver quem veio para glorificar a Ele. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para essa pessoa: não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu, mas no reino de Deus somos úteis, somos úteis, somos úteis, somos úteis, somos
úteis. Já dizia o poeta cristão Armando Filho: não há inúteis na casa do Pai. E o que eu acho lindo é que a especialidade de Deus é chamar quem ninguém queria, é usar quem ninguém usaria, é investir onde ninguém investiria, para o nome dele ser glorificado através daquele que ninguém investiria nele. Vocês já prestaram atenção que uma das formas em que Deus mais se apresenta no Antigo Testamento é: eu sou o Deus de Abraão, pai da fé, referencial de fé, apontamento de fé. Mas eu sou o Deus de Isaac, perseverança, paciência, obediência. Mas não para por aí. Ele diz: eu sou o Deus de Jacó. Se você olhar essas três referências aqui, chamados de três maiores ícones da era patriarcal, de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, há uma distância gritante no que diz respeito a aspectos. Quais eram os aspectos de Jacó comparando-os com Abraão e Isaac? Jacó é conhecido como aquele que dava a volta nas pessoas, como aquele que criava jeitinho, como aquele que tinha suas manobras. Ninguém queria um Jacó dentro de casa, ninguém convidaria um Jacó para dentro de casa. O estigma de Jacó, ele estendeu-se tanto que ele saltou da Bíblia para aqueles crentes que antigamente, quando alguém via um crente que não era muito crente, alguém dizia: lá vai um crente Jacó, para retratar as fraquezas da pessoa. Mas Deus está dizendo: sabe o que? Eu sou de Abraão, eu sou de Isaac, eu também sou de Jacó. Eu chamo Abraão, eu chamo Isaac, eu também chamo Jacó. Eu quero Abraão, eu quero Isaac, eu também quero Jacó. Oh, aleluia! Eu incluo Abraão, eu incluo Isaac, mas também vou incluir Jacó. Ele chamou aquele que ninguém chamaria. Você se lembra da oração de Jesus em Mateus 11:25? Graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Você se lembra de quando Deus falou com Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, do verso 1 em diante, você vai ver que Deus fala com Moisés através de uma planta, de uma árvore. Deus poderia ter chamado a figueira, a oliveira, a videira, o pinheiro, o cedro, o terebinto, as árvores mais famosas. O que é que Deus chama? Uma sarça, um arbusto silvestre que não serve para nada, mas é de dentro da sarça, aleluia, que Deus fala com Moisés dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, aleluia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás pisando é terra santa. Você se lembra do que Paulo falou na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 1, verso 28, 29 e 30, ele disse: visto que os que foram chamados para este negócio não foram os de nobre nascimento, nem os de sabedoria segundo a carne. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as pequenas para confundir as grandes, as loucas para confundirem as sábias, as que não são para confundir e aniquilar as que são, para revelar a glória dele. Eu me lembro também do Salmo 113, versos 5, 6 e 7. Aparece aqui o que a teologia chama de pergunta retórica: quem é como o nosso Deus, que encurva-se para ver os céus? Observe que está pluralizado: encurva-se para ver os céus, aleluia, ergue do monturo o desprezado e o desvalido, e o faz assentar no meio dos príncipes do seu povo. Que igreja é essa, pastor, que está unida e triunfante? Ela é feita daqueles que ninguém queria, que ninguém investia, que ninguém compraria, que ninguém traria, mas com o sangue dele, ele nos comprou e nos resgatou e nos fez povo seu.
Você se lembra do Salmo 100, não se lembra? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Aleluia. Foi Ele e não nós. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós. Que nos fez. Que nos fez. Que nos fez. Fazer aqui, pastor Argileu, vem de manufaturar, fazer com as mãos. É aquela mesma expressão que Paulo cita ela lá em Efésios capítulo 2, do verso 6 em diante. Somos feitura das mãos de Deus. Ele nos fez com as suas próprias mãos. Nos fez o quê? Filhos dele, servos dele, amado dele, escolhido dele, instrumento dele, corpo dele. Bendito seja o nome do Senhor. Foi Ele que nos fez. Olha que negócio extraordinário. Foi Ele que nos fez povo seu. Aleluia. Povo seu, propriedade dele. Povo seu e ovelhas. Ele não fez bode, não fez cabrito, não fez boi, ilustrando aqui. Ele não fez girafa, ele não fez camelo, ele não fez jumento. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele nos fez ovelhas. 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 Quando você quiser dar uma amarrada em alguém, lembre-se que você é ovelha. Aleluia. Quando você quiser investir contra alguém com orgulho, lembre-se que você foi feito ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. E ovelha do seu pasto. Bendito seja o nome do Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado, veja se ela tem cara de ovelha. Aleluia. 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 Segure suas mãos lá em cima, por favor. Só quem veio adorar aquele que levantou um povo forte, revestido de poder, chamado igreja, com uma característica: unidade. Unidade, unidos, nós vamos juntos. Aleluia. Quando nós entendermos isso, quando nós entendermos essa coesão, quando nós entendermos essa koinonia, quando nós entendermos essa integralização, quando nós entendermos essa coisa de chorar com quem chora e alegrar-se com quem se alegra, quando nós entendermos que eu não vou na frente de ninguém e não vou chegar primeiro do que ninguém, quando nós entendermos que nós cruzaremos a linha de chegada da vitória juntos, isso fará toda a diferença. Não tem disputa entre nós. Ah, mas eu tenho mais capacidade. Lembre-se que os dons vieram do Senhor e não do homem. Não há do que. Você é só um garçom. Você é só um administrador. Louvado seja o nome do Senhor e nada mais. Você tem que agradecer. Então nosso projeto não é chegar um na frente do outro porque eu me acho melhor. O fato de eu estar aqui em cima, desses pastores estarem aqui em cima, isso não nos torna melhores. Isso só nos deixa com mais responsabilidade. Mas no que diz respeito a tamanho, nós somos todos de um tamanho só e chegaremos todos juntos. Uma das histórias mais extraordinárias que eu vi sobre o poder da empatia e de você achar e entender que você não é melhor do que o seu irmão, foi sobre uma Olimpíada que acontece no estado de Ohio, a chamada Paraolimpíada. A prova mais aguardada lá é 200 metros rasos. Eu não sei a diferença, Davi, de raso para profundo. 200 metros rasos. Para mulheres deficientes. E fugiu-me da memória se foi 92 ou 96. Cerca de 50 mulheres
com problemas que participavam das Paraolimpíadas. Elas estão todas perfiladas esperando a pistola de disputa, acho que é isso mesmo, ser disparada para elas correrem. Existia uma mulher ali que era a preferida, e a multidão gritava o nome dela. Quando a pistola foi disparada, todas correram, e ela começou a destacar-se das demais. E a multidão está ovacionando aquela mulher que está indo na frente. Faltando mais ou menos 80, 90 metros para ela cruzar a linha de chegada, ela tropeçou e caiu. Uma queda tão violenta que ela não conseguiu levantar-se mais. Automaticamente a multidão esqueceu da mulher que estava na frente, porque agora ela caiu, porque a multidão é assim. A multidão está ovacionando e aplaudindo quem está na frente, não quer saber quem é. Se caiu, automaticamente a multidão já esquece e já começa a ovacionar aquela que vinha em segundo lugar. A multidão está ovacionando agora a que vinha em segundo lugar, que agora vai ocupar o primeiro lugar. Para surpresa de todos, aquela que deveria ter passado da sua companheira de corrida, que agora está no chão, ela para. Pega aquela mulher pelo braço, coloca ela do seu lado, me permita, pastor, coloca ela do seu lado e começa a caminhar junto com ela. A que vinha em terceiro lugar parou, segura no braço das duas que agora estão rumo à linha de chegada. E naquele dia, aquela Olimpíada toda, ela foi impactada por algo, sabe o que? Todos os que vinham começaram a chegar uns do lado dos outros, segurando uns nos braços dos outros, e começaram a cruzar a linha de chegada juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia ninguém chegou primeiro, todos chegaram juntos. Pastor Agirleu, demais obreiros, ninguém é melhor do que ninguém neste corpo, nesta igreja, neste reino. Nós chegaremos iguais, porque somos instrumentos chamados para glorificar aquele que é o dono desta obra. Quem pode glorificar a Ele? Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque sua mão no ombro de quem está do seu lado, por gentileza. Por favor, por obséquio, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, coloca a mão no ombro dessa pessoa. Diga para essa pessoa: chegaremos juntos. Cruzaremos a linha de chegada juntos. O meu alvo não é passar na sua frente quando você porventura vier a cair, mas levantar você, emprestar o meu ombro para você e dizer: eu não sou melhor do que você. Chegaremos juntos para a glória de Deus. Ebaxuria calabará, soria candará. Uriabagaxuria candarás. Aleluia, aleluia. O que aparece sobre a igreja primitiva aqui, a igreja que vai romper, desbravar, transformar, transtornar. Você vai ver alguém no livro de Atos dizendo: aqueles que estão transtornando o mundo já chegaram entre nós. Era dessa forma que a igreja estava sendo conhecida, como aquela que ia transtornando, mudando o ambiente onde ele chegava. Essa igreja tinha uma característica. Qual, pastor? Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu gosto muito da expressão aqui, perseverança. E eu costumo dizer que a perseverança é uma árvore de raízes amargas, mas os seus frutos são doces.
Perseverar é insistir. Perseverar é ir um pouco mais adiante. Perseverar é não desistir, mesmo sendo convidados a desistirem. Porque se você ler a história da igreja primitiva, essa igreja, ela manchou o solo com o sangue dela. Por causa das perseguições. Declarar-se naquela época seguidor de Jesus e não de César, custaria na sua própria vida, poderia fazer com que o seu sangue fosse derramado no solo, mas a expressão que aparece aqui é: eles insistiram, eles perseveraram, eles não desanimaram, eles não baixaram a cabeça, eles não se renderam. A palavra de Deus para nós esta noite é: vamos insistir com esse negócio de unidade. Vamos perseverar nessa questão da unidade. Vamos perseverar em sermos um só, porque isso glorifica a Deus e serve como testemunho para o mundo. Uma certa vez, e eu já estou terminando, um homem estava estudando sobre comportamento humano e a questão da cumplicidade entre pessoas. E fazendo uma pesquisa de campo para preparar o seu TCC, ele resolveu visitar um manicômio. E chegou lá, foi recebido por um dos que fazia parte da organização do manicômio, e começou a conhecer a logística de como funcionava o manicômio. Primeira coisa que ele perguntou: quantos internos tem aqui? E aquela pessoa respondeu: cerca de 400 internos. E ele começou a perceber cada um com características diferentes do que chamamos de esquizofrenia, loucura, enfim, os problemas mentais. E ele ia anotando todos os aspectos que ele ia descobrindo ali através daquele que era um dos diretores daquele manicômio. Aí ele perguntou: tem quase 400 internos? Ele disse sim. Quantos funcionários tem aqui nesse manicômio para cuidar dessas pessoas? E aquele moço respondeu: cerca de 8 funcionários. Ele assustou-se, olhou para aquele moço e disse: vocês não têm medo? Ele falou: medo de quê? Imagina se 400 pessoas dessas aí se unem, se juntam e vêm para cima de vocês, vocês não dariam nada, eles iriam destruir vocês. E aquele moço começou a sorrir. Aí ele perguntou: você está sorrindo para quê? Ele disse: quanto a isso, pode ficar tranquilo. Tranquilo por quê? Ele disse: os loucos nunca se unem. Os loucos nunca se unem. Nunca irão entrar em coesão. Nunca estarão integrados. Cada um vive no seu mundo. A igreja não combina com esse estado de loucura individualizada. Essa coisa do pessoal, não. Somos um em Cristo, somos um. Eu vou dizer de novo: somos um em Cristo, somos um. Quando Davi chegou para enfrentar o grande gigante Golias, o que Davi disse foi: quem é este incircunciso filisteu para desafiar o exército? Não é um exército, é o exército do Deus vivo. Nós somos um povo só. Nós temos um alvo só. O Espírito é um só. O Cristo que adoramos é um só. O Deus a quem servimos é um só. E a igreja é uma só, chamada de o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho uma notícia para dar a você. É essa igreja que venceu, que está vencendo e que vai vencer.
É esta igreja que vai romper. É essa igreja que vai triunfar. Alguém vai perguntar: onde é que está o poder desta igreja socialmente falando? Está no dinheiro que ela possui? Não. Existem organizações financeiramente falando muito mais poderosa do que a igreja. O poder desta igreja está no poder bélico que ela possui. De armas humanas também não, porque Paulo disse que as nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Cristo, em Deus, para desfazer. Louvado seja o nome do Senhor. O poder desta igreja está no fator intelectual? Eu lhes digo que também não. Onde é que está o poder desta igreja? É que nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, aleluia, no partir do pão e nas orações. Se tiver pelo menos um dessa igreja aqui, vai ficando de pé agora e glorificando o nome de Jesus neste lugar. Aleluia. Eu vou pedir para você segurar na mão de quem está do seu lado. Se possível for, feche os corredores agora. Eu quero o ministério de louvor para me ajudar aqui. Por gentileza, vem aqui me ajudar. Segure na mão dessa pessoa. Oh, aleluia. Olhe para ela e diga para ela: pode contar comigo. Eu quero chorar com quem chora. Eu quero alegrar-se com quem se alegra. Diga para ela: somos membros do mesmo corpo, do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Levante a mão desta pessoa lá no terceiro andar. Pastor Argileu, é esta igreja unida e munida pelo Espírito Santo que vai romper. Só quem crê, aproveita que está com a mão levantada, abre a boca. Eu vou te dar 1 minuto para você glorificar a Deus neste lugar. Bachuriacalai esse alabagachuriacandorosia irabagachuriacandoriasai. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Deixa eu ver quem veio adorar a Deus aqui. Cadê aqueles que podem adorar com a consciência de que nós somos um povo só? Unidade é o poder da igreja. Unidade é o poder da igreja. Unidade é o que faz essa igreja vencer e romper para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Coisa linda, eu estou escutando glória a Deus, o aleluia de alguém aí. Eu estou escutando palavras de adoração de alguém aí. Eu estou ouvindo alguém de boca aberta glorificando a Deus. Vai adorando a Ele aí, por favor. Abre tua boca e glorifica a Ele. Aleluia. Glória ao Filho na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Só quem veio adorar a Deus. Somos 2 ou mais em teu nome aqui, todos saberão que Deus o enviou. Glória ao Filho na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós
Levante sua voz. Somos o corpo de Cristo. Levante sua voz. Glória de Cristo. Levante sua voz, por favor, e cante. Cante como igreja, que é o corpo de Cristo. Essa igreja que vai romper, vencer, glorificando a Deus e triunfando para o louvor dele. Fazer uma pergunta aqui. Deixa eu fazer uma pergunta e eu devolvo o microfone ao pastor. Pode baixar suas mãos. Tem alguém neste lugar esta noite que não professa ainda a nossa fé? Uma pessoa não evangélica. Dê um sinal com sua mão para que eu lhe conheça, por favor. Tem alguém neste lugar que não é crente ainda? Ali tem um moço. Muito obrigado. Há mais alguém além dele? Há mais alguém? Me ajuda. Mais outro moço ali. Há mais alguém além deles dois? Outro moço ali. Que maravilha. Que maravilha. Há mais alguém além deles? Alguém que parou na caminhada? Há alguém que parou na caminhada? Por uma razão ou outra. Eu não quero saber qual foi a razão. Ali está uma moça. Pode baixar a mão, muito obrigado. Que coisa boa, pode baixar a sua mão. Deixa eu falar especificamente com vocês. Eu tenho um convite para lhes fazer. Que convite é esse? Baseado no seguinte: vocês sabem do que Deus tem na vida de vocês. Exemplo, quando nós cantamos essas músicas aqui, algumas delas mexem com você. Você não aguenta, você chora, se emociona. Você sabe do que Deus tem na sua vida. Por exemplo, você já teve sonhos espirituais. Você não sabe que foram sonhos comuns. Deus já usou alguém para falar com você e dizer o que Ele tem na sua vida. Esta noite eu quero lhe convidar, não para você mudar de religião. Me dá só um pouquinho de microfone de retorno aqui, por gentileza, meu irmão. Eu quero lhe convidar nesta noite, não para você mudar de religião ou de tradição religiosa. Sabe por quê? Tradição religiosa não resolve o problema de ninguém. O meu convite nesta noite, sabe qual é? É para você fazer uma aliança com Cristo. Isso resolve. Isso resolve. A primeira pessoa nesta noite que quer fazer uma aliança com Cristo, dá um sinal com sua mão, por favor. Eu quero orar por você.
Onde está a primeira pessoa que quer nesta noite entregar a sua vida para Jesus e fazer uma aliança com Ele? Olha essa pessoa que está do teu lado aí, convida. Está vindo aqui a primeira pessoa. Pode vir com ele, meu irmão, que maravilha. Onde está a segunda pessoa? Vem em nome de Jesus. Está vindo ali a segunda e a terceira. A igreja pode glorificar a Deus? Aleluia. Que maravilha. Eu quero orar pela quarta pessoa. A quarta pessoa que quer fazer uma aliança com Cristo. Vem em nome de Jesus, moço. Não deixa para amanhã, vem hoje. Está vindo ali a quarta, é isso? É isso? Está vindo ali a quarta. Ei, moça, tu é a quinta. Vem. Está vindo ali a quinta. Quantos podem glorificar a Deus esta noite? Te amo tanto, Que coisa boa. tanto, tanto, tanto. Onde está a sexta pessoa? Está chegando aqui a sexta. É uma ou duas? Uma. Chegou a sexta. Ser teu Deus. Cadê a sétima? Chegou aqui. Onde está mais uma pessoa? Cadê a sétima pessoa? Eu quero orar pela sétima. Você que parou na caminhada por alguma razão, reconcilia-te hoje em nome de Jesus. Volta hoje. Volta agora. Eu quero orar por você. Onde está a sétima pessoa? Talvez essa pessoa está aí do teu lado, do teu lado. Aponta para mim assim, pastor, está aqui do meu lado. Só isso. Tem alguém mais? Há mais alguém? Há mais alguém? Eu quero orar pela sétima pessoa. Não saia daqui da mesma forma como você entrou. Não saia daqui da mesma forma como você entrou. Eu quero orar por você. Cadê a sétima pessoa? Há mais alguém? Há mais alguém? Eu vou pedir para a igreja estender as mãos aqui na direção dessas pessoas. Vocês que estão fazendo aliança com Cristo, olhem para mim, por favor. Eu posso fazer um pedido a vocês? Posso fazer um pedido a vocês? Eu queria pedir para que vocês fizessem dessa igreja a casa espiritual de vocês. A igreja concorda? Estenda as mãos aqui na direção dessas vidas. Senhor, nós oramos, suplicamos o perdão dos pecados, das falhas, das negligências e das transgressões. Escreve os nomes deles no livro da vida do Cordeiro, fazendo deles novas criaturas para a glória e o louvor do teu nome, trazendo, Senhor, o entendimento da nova criatura na tua casa, no teu reino e na tua presença. Dar a eles, Senhor, a vitória que eles estão precisando para a glória do teu nome. E toda a igreja diga, toda a igreja diga, abrace quem está do seu lado e diga, somos um. Glória ao Filho na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma